Jornal do Meio-Dia. Plantão policial. Porque agora tem plantão policial aqui dentro do Jornal do Meio-Dia, você por dentro de tudo que acontece em nossa região. Bom, agora vamos conversar ao vivo com o delegado que está com a gente aqui para falar sobre um caso absurdo, Tainara. O delegado James. Oi, delegado, boa tarde. Boa tarde. Delegado, conta pra gente, teve um crime absurdo aqui no Maranhão. Um homem, ele foi preso após matar a ex-companheira a golpes de pé de cabra. O senhor confirma? Isso mesmo. Ontem, por volta das 11 horas da manhã, a Polícia Civil tomou conhecimento dessa ocorrência e imediatamente o delegado e sua equipe se deslocou ao suposto local dos fatos. Chegando lá, constatamos a veracidade dos fatos, verificando o corpo da vítima e verificando que o suspeito já estava contido. Inclusive, ele foi contido pelos seus próprios familiares, vale dizer, uma irmã e um irmão. Delegado, eu sou Tainara Oliveira, aqui do Jornal do Meio-Dia também. Gostaríamos de saber do senhor a respeito das investigações. Já se tem uma motivação para esse crime? Olha, verificando a situação, pode-se presumir, pelo menos num primeiro momento, haja vista que o suposto autor ele ficou calado durante o seu interrogatório, mas a gente compreende que isso, a motivação perpassa justamente pelo fato de a suposta vítima não querer manter o relacionamento com ele. Vale aqui dizer que no mês de março do ano passado, eu mesmo fiz um procedimento, um auto de prisão em flagrante contra esse suposto autor, porque ele teria agredido exatamente essa vítima. E a vítima, nessa ocasião, ela requereu também medidas protetivas de urgência. Porém, através da Defensoria Pública, alguns dias depois, ela pediu a revogação dessas medidas, pois teria reatado o relacionamento. E pelo que a gente tomou conhecimento, já havia alguns dias que ela não estava mais com o suspeito. Delegado, infelizmente mais um caso com requintes de crueldade. Essa mulher foi morta aí a golpes de pé de cabra. O senhor que já tem uma ampla experiência aí nessa área, já viu vários casos, mais um como esse realmente surpreende, delegado? Chega sim a surpreender. A comunidade de João Lisboa está completamente consternada com esse fato. Inclusive, na sexta-feira, algumas mulheres se reunirão e farão uma passeata aqui na cidade de João Lisboa. De fato, o que se pode presumir é que ele fez uso de uma barra de ferro tipo pé de cabra e efetuou os golpes contra a vítima exatamente quando ela estava ainda dormindo. Esses golpes foram efetuados por volta das 6 horas da manhã. Ela foi surpreendida, né, delegado? Sem dar chance de defesa, né? Sem nenhuma chance de defesa, Delegado, em relação ainda ao crime, o senhor relatou aí a respeito do fato dela ter antes já denunciado ele e depois ter retirado a queixa. A maioria dos casos também acontece nesse sentido, né? A vítima acaba voltando com o agressor. Isso, a medida protetiva de urgência, ela é, digamos assim, uma deliberalidade da vítima. Portanto, então, essa medida, essa decisão, ela deve vigorar enquanto a vítima não se sentir segura. Considerando que a vítima... Alô? Pois não, delegado, sim, estamos fica à vontade. Considerando que a vítima reatou o relacionamento, então ela entendeu por bem revogar essas medidas. É uma situação bastante complicada. O delegado, ele chegou a confessar, dizer que foi ele mesmo, como agiu, ele chegou a falar? Não, no interrogatório ele optou por ficar calado. Porém, no local do crime havia inscrições, ele escreveu com um pincel de cor azul e ali ele confessava, inclusive pedindo desculpas ao filho da vítima. Nossa, que situação. Inclusive, delegado, era isso que a gente ia falar agora, porque essas imagens, elas circularam em todo o Brasil através das redes sociais. A princípio, eu havia pensado que ele teria ali feito com que ela escrevesse antes de morrer. Mas como o senhor já destacou, na verdade, quem fez todas aquelas escritas foi o próprio autor do crime? Isso, exatamente.
Os indícios apontam que foi o próprio autor do crime e justamente após o crime. Após o crime. Justamente após o crime, tá? Tá certo. Foi ele que entrou em contato com a polícia para dizer que tinha acabado de cometer um crime, um assassinato, não é isso? Ele enviou mensagem para a própria irmã dele, via WhatsApp, e a irmã compareceu, chegou ao local e conseguiu conter ele ao ver aquela cena de barbaridade. A vítima sobre a cama, toda ensanguentada, com vários golpes na cabeça. Nossa, que situação. Delegado, agora qual será o procedimento a partir de então? Ele já foi autuado em flagrante delito. Eu acredito que à tarde ele participa de uma audiência de custódia. Nessa audiência de custódia, o magistrado competente, com o parecer do Ministério Público, vai decidir se ele responde a esse processo em liberdade ou preso. Porém, nós acreditamos piamente, pela a conduta, pela frieza, pela indiferença à vida humana, nós acreditamos que houve aí uma agressão à ordem pública, de modo que o investigado deverá responder a esse processo preso. Ocasião em que o delegado de polícia, esse que vos fala, no caso, terá o prazo de 10 dias para concluir as investigações. Tá certo. Delegado James, muito obrigado pela disponibilidade em conversar com a gente aqui no Jornal, para a região leste do Maranhão e boa parte do Brasil também através da internet. Eu que agradeço, e a Delegacia de João Lisboa, a Polícia Civil de João Lisboa, na pessoa do seu delegado, está à disposição da imprensa e está à disposição da sociedade. Eu gostaria de enfatizar um detalhe também. Pois não. Sim. De ontem para hoje, na nossa delegacia compareceram 7 mulheres, todas elas requerendo medidas protetivas de urgência, porque já tinham sofrido ou estavam sofrendo ameaças, seja de companheiros ou de ex-companheiros. E, inclusive, uma das vítimas narrou um descumprimento de medida protetiva. E ontem mesmo foi feito o pedido de prisão desse indivíduo e hoje pela manhã esse mandado foi cumprido. De modo que hoje pela manhã um homem já foi preso aqui em João Lisboa por ter descumprido medida protetiva de urgência. Então, esse caso acabou encorajando, outras mulheres a realmente fazerem a denúncia. Mas o importante não é só fazer a denúncia, é não voltar atrás também da decisão tomada, delegado? É indubitável que isso deve encorajar as vítimas. E a polícia está aqui. A polícia, o Poder Judiciário, o Ministério Público, todas as instituições estão aqui para ajudar as vítimas. Para ajudar as vítimas naquilo que elas necessitarem. Então, é necessário ter coragem, é necessário denunciar, pedir as medidas protetivas de urgência, que tem sido, indubitavelmente, um instrumento de proteção à integridade física e psíquica das mulheres. Tá certo. Delegado, nós agradecemos aqui do Jornal do Meio-Dia a disponibilidade em falar sobre esse caso aqui dentro do jornal, para esclarecer sobre o que aconteceu, sobre as vinculações dessas fotos nas redes sociais e também sobre estar levando a essas mulheres esse momento também delas saberem que a polícia está aí à disposição para ao que elas precisarem. Exatamente. A polícia e toda a estrutura do Estado estará à disposição. Tá certo, delegado. Bom trabalho para o senhor e um abraço em sua equipe. Muito obrigado. Um abraço. Tá aí, conversamos com o delegado James, ao vivo, direto de João Lisboa, Maranhão. Bom, agora vamos dar sequência, porque um avô